Fala aí, aqui quem fala é a Mariana e hoje a gente está aqui com um vídeo de história. E o tema de hoje vai ser ditadura militar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A ditadura militar foi um período em que se deu de 1964 até 1985. No entanto, diferente do que muitos pensam, a ditadura não foi instaurada do nada, como se um militar tivesse acordado de mau humor algum dia e pensado: mas que dia chuvoso! Acho que está um bom dia para tomar o controle do Brasil, não é mesmo? Vou tomar porque eu posso. Não. A tensão no Brasil já era muito grande desde 60, devido à disputa américo-soviética que estava acontecendo. A famosa Guerra Fria, lembra desse nome? Então tá. E o Brasil, ele estava no bloco capitalista. No entanto, ele tinha muito medo de uma revolta comunista, pois eles diziam que os comunistas estavam tentando implantar um golpe no Brasil para que o Brasil se aliasse à União Soviética. E por isso cresceu ainda mais porque o presidente João Goulart estava ali. Sabe o Jango? Jango? Então, esse Jango. João Goulart, apesar da família dele cagar dinheiro, cagar muito dinheiro, ele tinha umas ideias meio socialistas, comunistas, como por exemplo, ele era um grande defensor de uma reforma total no sistema da educação, dar voto a analfabetos e também fazer uma reforma agrária, ou seja, dar um pedaço de terra para cada um. Só que o que acontece? Durante março de 64, os da direita instauraram a Marcha dos Milhões de Deus pela Liberdade. Com essas letras mesmo, porque eu duvido que Deus ia querer o que ia acontecer em seguida. Mas, de qualquer forma, a galera de direita queria que tirasse o Jango do poder imediatamente. E, para cagar tudo de vez, em 25 de março aconteceu a Revolta dos Marinheiros no Rio de Janeiro, onde os marinheiros, nada óbvio que são os marinheiros, né? A Revolta dos Marinheiros vai ser feita pelo João da Quitanda, mas tudo bem. Os marinheiros, eles foram em busca de melhores condições de vida, então eles foram para as ruas. Os militares do alto escalão então falaram: eu acho que a gente tem que mandar uma galera pra lá, não tá certo isso não. Então vai todos os fuzileiros pra lá, vai lá ajudar. E nessa hora, o que aconteceu? Os fuzileiros foram lá: opa, tudo bem, gente, a gente veio aqui pra prender vocês, legal. Aí o pessoal falou assim: então, você também é militar, você não tá meio cansado de ser espancado e tal, essas coisas? Aí o fuzileiro deu uma pensada, né? E eles acabaram se juntando com os marinheiros. Pô, a gente vem aqui, faz papel de palhaço pra sustentar um monte de bunda mole lá em cima. Você quer saber? Deu pra nós, viu? Deu, acabou. Corta aí que se exploda todo mundo. A gente também quer melhores condições de trabalho. Uma citação pelo um aleatório fuzileiro em 1964. Então, nunca existiu essa citação. Por favor, não vá usar isso como referência acadêmica na sua tese da faculdade. Obrigado. Mas tudo bem. Então, para resolver a situação, o Jango mandou o ministro do Trabalho para lá. Isso mesmo que você leu. O ministro do Trabalho. Tudo a ver o ministro do Trabalho com o exército, né? O que fez os militares mais full pistola ainda. Porque eles não queriam um civil se intrometendo nos assuntos de militares. Então, para eles eram duas coisas totalmente diferentes. Civis, militares. Então, eles não gostaram nem um pouco que o Jango mandou o ministro do Trabalho para lá. E quando eles conseguiram resolver a situação, o Jango mexeu uns pauzinhos ali para que os marinheiros não fossem punidos pelo que eles fizeram, que era deserção. Então, o pessoal da alto escalão lá da elite ficou mais full pistola ainda. Então eles falaram assim: tu quer saber? Esse Jango aí já mexeu o saco. Tô sendo humilhado faz 5.000 anos, meu filho. Agora fazer o seguinte: a gente que vai governar essa merda aqui. Mas, seu Jorge, a gente não pode simplesmente tomar o controle do Brasil. Vai ser morto também, porque eu sou militar. Eu luto pela minha pátria. Eu sou altruísta. Eu posso. Então agora ele vai tomar o controle dessa merda toda. Então, foi assim que se iniciou a sementinha da revolta que se tornaria o futuro regime / ditadura militar.
Então, eles decidiram ali que, na mente deles, um civil nunca conseguiria governar o país, porque o civil era muito egoísta, só pensava nele mesmo e na grana dele, enquanto o militar se sacrificava e morria pelo próprio país. Então, eles conseguiriam instaurar a ordem e a segurança. E eu acabei de falar uma frase que provavelmente foi usada pelo Osama Bin Laden antes de explodir as Torres Gêmeas, mas prossigamos aqui. E então, eles pegaram e fizeram no dia 30 de outubro, o Jango faria o seu último discurso na presidência. E esses militares, para piorar tudo que já estava cagado, eles ainda tinham estudado na Alemanha. E na Alemanha, tem que ensinar que o exército tinha que descer a porrada em todo mundo mesmo. Tá tirando? Então, no dia 30 de março, o Jango fez o seu último discurso. Só que ele fechou com chave de ouro. Porque, segundo algumas histórias, naquele dia o Jango tomou um uísque batizado. Sabe aquela uísque batizado? Não usem drogas, crianças, por favor, não estou incentivando nada. Mas ele tomou essa uísque batizada. E aí o cara ficou full pistola, pegou a mesa, tava batendo na mesa, assim, quebrava a mesa no meio, fazer qualquer coisa, porque o cara tava loucaço. Então, aí naquele dia que ele fez esse último discurso, vale ressaltar ali, né, que nessa mesma hora os Estados Unidos já estavam tudo doidão, porque estava acontecendo uma revolta em Cuba. A Cuba tinha virado comunista e veio pro lado soviético. Então os Estados Unidos tinham criado as Escolas das Américas. E essas escolas das Américas ensinavam métodos de tortura, que legal, não é mesmo? Para interrogatórios. Então, se você precisa descobrir onde o cara plantou a bomba, o que você faz? Você arranca o intestino dele, não é muito óbvio? É muito óbvio. Então, os Estados Unidos, eles estavam com medo de que acontecesse a mesma coisa no Brasil. Então, eles pegaram e falaram assim: It's time to send a lot of boats full of weapons to Brazil, so we can conquer all that country, and then we can start a war, a civil war inside Brazil, to a million of people kill themselves, and we will stay here fighting with the Soviet Union. That's a good idea, let's see. Então, eles fizeram isso. Bom, depois disso, que os Estados Unidos mandaram esse apoio pra cá, o general de Minas Gerais falou assim: que se dane, pra que planejamento? Vamos descer agora. Todo mundo pega os canhões, tanto, vamos descer, vai. Vamos lá, subir na rua João Queiroz ali e vamos indo pra ver onde é que dá. Então eles foram lá, subiram e foi completamente desorganizado. Os militares que queriam organização fizeram um começo completamente desorganizado. Então aí ficou uma gigante bagunça. E aí os caras que estavam organizando falaram: você é demente, cara, a gente precisa voltar. Mas não tinha mais jeito. Então, o Jango foi para o Rio de Janeiro, pediu apoio do Congresso, mas já era tarde. Então, ele foi lá e falou assim: ó, galera, eu vou ali para Brasília porque a gente tem que dar um jeito nisso aqui. Então, ele foi lá para Brasília e aí, quando ele chegou lá, ele falou assim: galera, ajuda, por favor, porque eu não tô conseguindo aqui. Só que aí, os caras falaram assim: ih, rapaz, não tem jeito não. E aí, ele falou assim: se não tem jeito no Congresso, vou lá pro Rio Grande do Sul para pedir a ajuda do Exército Gaúcho. Só que, contudo, porém, todavia, o Congresso deu um backstep no cara. Sabe aquele backstep mesmo? Então, deu um backstep no cara. Por quê? Depois que ele foi pro Rio Grande do Sul, o Congresso disse: o Jango fugiu. A presidência está vaga. E não tinha mais como o Jango retaliar, porque ele sabia que os americanos estavam lá. Já era. Então, ele fugiu para onde Judas bateu as botas. Mentira, ele foi pro Uruguai. E aí foi formada uma junta militar que decretou o AI-1. Isso, o primeiro ato institucional que estava longe de ser o último. Então, o nosso querido Costa e Silva, lembrem-se desse nome, esse nome vai ser muito importante, crianças, que fazia parte da junta militar e tinha uma visão bem simples das coisas. Ele definiu o quê? Se você era um esquerda, um cara de esquerda, você era um terrorista, tinha que morrer. Então naquela época, se você olhasse para a esquerda, tipo, olhei para a esquerda, você é um terrorista, morra, por favor, agradecemos. Então, era uma tensão gigante. E aí eles definiram que com o AI-1 não haveria mais eleições para presidente.
E aí, galera, vocês já entenderam, né? Acabou a democracia. Mas o que ainda havia? Uma pseudo-democracia. O que é pseudo-democracia? O nome já fala. Você pensa que você tem o poder. Porque você ainda poderia escolher os governadores e os prefeitos. No entanto, isso não ia durar nem muito tempo. Porque aí ocorreu a eleição em 1965 e os militares ganharam em apenas 6 estados. De todos os estados que tinha, eles ganharam em só 6. É genial, não é, crianças? Então o que eles fazem? Não, valeu não. Igual quando você, você tá lá jogando sua bolinha, entra no gol e fala, não valeu, eu tava amarrando um cardápio. Eles falam assim, não valeu essa eleição, porque a gente não quer que valha. Então eles colocaram o ato institucional 2. Esse ato, dentre outras coisas, tornava ilegal a existência de partidos políticos e instaurava somente 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro, a Arena e o MDB. Esses carinhas aí, a Arena e o MDB, estava mais óbvio que os militares da Arena estavam acumulando cada vez mais poder. E aí sim começava a se caracterizar a ditadura militar. Com o ato institucional 2, as pessoas não poderiam votar nem para governador, nem para prefeito. E com o AI3, eles falaram, mas não vai ter mais merda nenhuma de voto nenhum, não vota mais pra nada. Não vota nem pro cara que vai comandar a cantina da escola, agora vai ser nós que escolhe. Então, eles decidiram assim, vai ser isso que vai acontecer, a gente governa o país e quem falar alguma coisa, que morra. Então, eles fizeram isso. E para melhorar ainda mais as coisas aqui no país, o nosso Marechal Castelo Branco foi substituído pelo nosso Marechal Costa e Silva. Eu disse, crianças, lembre-se desse nome! Então, eles elegeram o Marechal Costa e Silva como presidente. E entre 67 e 69, esses anos não foram tão legais para o Brasil, vamos dizer assim. Então começavam os anos mais divertidos da ditadura. Que legal! Censura, repressão, ótimo! Porém, contudo, entretanto, todavia, não tínhamos problemas econômicos, porque não foi totalmente um desastre econômico. Por quê? Pela primeira vez, muitas empresas começaram a vir para o Brasil, multinacionais investindo no Brasil, e a inflação, que ficava por anos aumentando, finalmente começou a subir. Era um milagre econômico. Bom, a gente tem que falar aqui que essa ascensão econômica ficou marcada pelas manchas de sangue daqueles que morreram durante a ditadura militar. A gente vai falar alguma coisa aqui muito importante também e que foi trazida para o Brasil, desculpa o erro aí, durante a época da ditadura militar. Os festivais de MPB. E não, você não foi parar num canal aleatório do YouTube sobre cultura pop. Na verdade, essa foi a época em que esses festivais foram mais usados para declarar a insatisfação do povo contra o governo. E isso, claro, não era permitido pelo governo. E foi nessa época, então, que muitos cantores como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, entre outros, nunca perdiam a oportunidade de fazer uma música dando uma alfinetadinha no governo. E como muitas pessoas lembram, é que isso foi uma total repressão. Muitos deles foram presos e Gilberto Gil e Chico Buarque tiveram que sair do Brasil, inclusive durante 2 meses eles ficaram exilados. Então, isso foi uma época que foi realmente uma vergonha para o Brasil. Os jornais já não podiam falar mais nada e a tortura rolava solta. A gente precisa deixar um espaço aqui para falar da Sexta-feira Sangrenta. Pelo nome a gente já sabe que essa não foi nem perto a melhor parte da ditadura. No dia 21 de julho de 1968, a polícia abriu fogo contra centenas de manifestantes, atirando neles e deixando muitos feridos. Isso porque eles estavam protestando contra o governo.
Dentre eles, um estudante chamado Manuel Rodrigues Ferreira, de apenas 18 anos, foi baleado 2 vezes na cabeça enquanto tentava socorrer um ferido. Um menino de 18 anos foi morto com 2 tiros enquanto tentava salvar a outra pessoa. A que ponto o Brasil tinha chegado? E o pior, essa não era o auge daquele regime. As coisas ficaram ainda pior depois que o DOI-CODE e o DOPS assumissem a responsabilidade por pegar aqueles que eram contra o governo, os criminosos políticos. Bom, vale também estar aqui os maiores órgãos de repressão do governo, que foi o DOPS e o DOI-CODE. O DOPS era o Departamento de Ordem Política e Social e foi um dos grandes responsáveis por identificar e acabar com movimentos políticos contra o governo. E o DOI-CODE, que na verdade é a junção de 2 organizações diferentes, que é o DOI, o Destacamento de Operações e Informações, e o CODE, o Centro de Operações e Informações. Então, eles acabaram matando e torturando muitas e muitas pessoas. Essas coisas, elas pioraram no boicote ao 7 de setembro. Para você que não sabe, no dia 7 de setembro, um deputado falou: gente, vamos boicotar essa merda, ninguém sai pra rua. A gente vai mostrar aqui pro governo que a gente tá com pistola. E nessa hora, é óbvio que o governo não ficou nem um pouco feliz com o que estava acontecendo. E eles falaram assim, que se dane agora. AI-5! Sim, o AI-5 finalmente chegou, crianças. Aquele negócio que você ouve tanto a sua professora falar, nunca nem viu o que é, minha senhora. Mas, basicamente, esse ato institucional deixava o governo fazer qualquer merda que ele quisesse. Qualquer merda. Inclusive dava aos militares e aos policiais o direito de prender qualquer pessoa, sem mesmo num dado judicial, e você não tinha direito nem de saber do que você estava sendo acusado. Então, isso sim foi a vergonha do Brasil. Essa é a hora em que você não tinha direito a mais nada. Você não tinha direito a um advogado, você não tinha direito a nada, nenhuma ligação. Resumindo, você foi preso ou você foi morto. E depois, Silva ficou doente. Porém, aquele não era um momento para se comemorar, porque as coisas só iriam piorar. Então, a partir disso, foi formada uma segunda junta militar até que Médici, o novo presidente do Brasil, fosse eleito. Entre muitas aspas, eleito. Então, esses começaram a ser conhecidos como os anos de chumbo. Entre esses períodos, que foram um ano de chumbo, muitos foram capturados. Os portões do DOPS foram completamente preenchidos por pessoas torturadas e corpos. O DOPS usava todo tipo de métodos, incluindo pau de arara, choques elétricos e até estupros, para conseguir informações dos que eram contra o governo. Uma coisa que é muito horrível de citar, mas que é importante saber, para a gente ter uma noção de quanto esses anos foram horríveis, de quanto esse governo foi cruel. Uma das táticas de tortura que foram ensinadas para esses militares era basicamente a captura do preso. Depois eles pegavam uma espécie de chaleira, colocavam um rato dentro, pegavam essa chaleira e inseriam na parte de trás da pessoa, naquele lugar. Depois disso, eles esquentavam a chaleira e o rato, sem saber para onde sair, ele ia para a única saída possível, o bico da chaleira, que estava, obviamente, inserido na pessoa. Quando o rato ele não conseguia sair, ele colocava as garras para fora da chaleira e começava a unhar. E isso destruía o intestino da pessoa. Nem preciso citar que as pessoas que eram submetidas a esse método de tortura, na maioria, esmagadora maioria das vezes, acabavam falecendo. E isso é para vocês verem a que ponto a humanidade chegou
a ponto de ferir dessa forma e ver o sofrimento de um semelhante e gostar disso. E foi por isso que esses foram os anos de chumbo. São anos horríveis e que aqueles que sobreviveram têm traumas de lembrar até hoje. Essas são coisas que não são legais de a gente falar, mas são necessárias, porque a gente precisa aprender com o passado para que a gente não repita os mesmos erros no futuro. Nessa época foram lançadas muitas músicas contra o governo, como as músicas É Proibido Proibir, e eu digo não, e eu digo não, oh não, e eu digo proibido, é proibido, é proibido. E para não dizer que não falei das flores. Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Os jornais a essa altura já não tinham mais nenhuma liberdade. O que vinha para os jornais era sempre fiscalizado pelo governo. E isso, eles arrumaram um jeito de protestar contra isso. Quando você viu um jornal e no lugar do jornal tinha uma receita de bolo, de torta, de qualquer coisa assim, as pessoas sabiam que o que estava ali era uma matéria importante que o governo censurou. Era um jeito de eles mostrarem a repressão que eles estavam sofrendo. Uma das coisas naquela época que foram muito marcantes foram os guerrilheiros de Araguaia. Eles queriam fazer uma revolução comunista, igual tinha sido em Cuba. Então eles pensaram começar primeiro pelas zonas rurais e ir para as cidades, como havia acontecido lá em Cuba. Então, 100 guerrilheiros, um pouco mais de 100 guerrilheiros, foram para a Amazônia. O governo descobriu e mandou 2.000 homens. 2.000 homens para 100 guerrilheiros. Eu não preciso nem falar que isso foi um massacre. As pessoas foram mortas ali no campo de batalha. Os que foram capturados depois foram executados a sangue frio. E, é claro, dados como desaparecidos. Um dos únicos sobreviventes foi José Genuíno, que depois se tornou um político do PT. O início do fim da ditadura foi quando Geisel assumiu o poder. É importante dizer que ele não apoiava a linha dura da ditadura militar, no entanto, era muito autoritário. Ele não estava nem aí pro que o povo pensava, então ele falava assim, eu vou colocar quem eu quiser no poder, fazer a merda que eu quiser aqui, ninguém pode falar nada. Mas ele queria, de alguma forma, a redemocratização. E ele tirou todos os atos institucionais, ou seja, aí sim, acabou. No entanto, a repressão e a censura continuavam. Ele também demitiu o Silvio Frota, o chefe e ministro do Exército. Então esse carinha aqui, ó, Silvio Frota, esse que você está vendo, pode parecer não muita coisa, mas esse cara queria tomar a presidência. E ele sim era da linha que matava e torturava. Então os anos de chumbo voltariam com esse cara. Mas depois da demissão, ele não demitiu só o cara, mas tudo o que ele representava. Então, isso foi o início do fim. Então, agora a gente chega ao final e o último presidente da República que foi eleito foi João Figueiredo. Esse cara foi o cara que assinou o Tratado de Anistia aos Criminosos Políticos. O problema é que isso também isentava aqueles assassinatos a mando de governo e torturações. Torturas. Ou seja, todas aquelas pessoas que foram torturadas foram basicamente esquecidas sobre as mortes dela. Mas é por isso que a gente tem um acervo sobre todas as vítimas da ditadura militar. Todas as vítimas que estão conseguindo ser descobertas têm um acervo. Vale muito a pena checar, galera. Vai lá, pesquisa no Google, acervo de vítimas da ditadura militar. Tá? Então, esse cara, ele finalmente, apesar de muitas polêmicas, ele permitiu que os
políticos eles voltassem ao Brasil. Assim, a ditadura militar começaria a ganhar um fim. Outra coisa muito importante que aconteceu foi a desmembração da Arena e do MDB. Então, muitos outros partidos começaram a ser criados. E com isso, a abolição da lei, que permitia isso, né, que não permitia isso, perdão, que era o AI-2, foi completamente abolida no governo no governo anterior, no penúltimo governo, e aí agora ela poderia criar muitos partidos. Então, assim, para o fim da ditadura militar, na última eleição desse período tão horrível, começaram as diretas já. O povo clamava e pedia por eleições diretas. Então, foi criado um projeto para que o povo pudesse novamente votar diretamente. No entanto, o governo mexeu uns pauzinhos para que 100 deputados não pudessem comparecer na Câmara e assim não foi aprovado esse projeto. Mas de qualquer forma, a ditadura militar tinha chegado ao fim. Porque ambos os candidatos daquele ano eram civis e não militares. Então, de um lado tínhamos Tancredo Neves, que você deve conhecer muito bem pelo neto dele, esse carinha aí. E também do outro lado a gente tinha Paulo Maluf, representando o PDS, que era a parte militar, mas ele não era mais um militar. E quem ganhou as eleições foi Tancredo Neves com 82% dos votos. Mas ele nunca chegou a assumir porque depois das eleições ele ficou muito doente, foi internado e acabou morrendo. Então, José Sarney, o seu vice-presidente, assumiu a presidência. E assim começava uma nova era no Brasil, a nova república. Mas essa já é outra história. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva e comenta alguma coisa aí, eu vou ler tudo, porque é muito importante, é um assunto muito importante. Não esqueça de verificar o acervo das vítimas da ditadura militar, é muito importante para preservar a memória dessas pessoas. Muito obrigada pela atenção que vocês deram, valeu e até a próxima!